Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio da Gestão 360. Eu, Fabiano Aurélio, estou aqui com a minha esposa, minha amada sócia, doutora Patrícia, que é advogada e mentora, e também com a Maria, da Barbosa Consultoria. Gente, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos para cima com tudo? Maravilhosa noite. Hoje o nosso 5º episódio com o tema... esse tema é bem capcioso, mas extremamente importante. Nós vamos falar de setores da área empresarial. Aqui nós vamos abordar a estrutura de uma empresa. Você pensar uma empresa como se ela fosse em camadas e dentro dessas camadas, como elas são fragmentadas. Então, hoje o tema vai ser estruturação, organização, segmentação, dentro tanto de funções quanto atividades. E aqui a Maria vai se apresentar um pouquinho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria, da Consultoria Barbosa Seg Consultoria. Eu faço consultoria tributária das empresas e estamos aqui essa noite para apresentar o nosso 5º episódio para vocês. Show! Bora lá? Então, o nosso tema, quando a gente fala, de gestão 360, na verdade, a gente quer trazer todos os pilares que envolvem essa gestão. E ao longo dos episódios, em cada episódio, a gente está tratando de um tema específico. Hoje, a gente vai falar das camadas que envolvem essa empresa. Então, você, enquanto dono ou dona de empresa, você deve pensar a sua empresa de uma forma que ela sobrepõe em 3 camadas propriamente ditas. A gente tem a camada estratégica, a camada tática e a camada operacional. Nos próximos episódios, nós aprofundaremos melhor o que significa cada camada e como ela deve ser desenvolvida dentro da organização. Mas aqui é interessante a gente fazer essa abordagem, porque aqui a gente começa a primeira grande divisão da sua empresa. Você fatiá-la e, de fato, pensar dentro de cada camada é que vai te trazer muito mais eficiência e muito mais assertividade, porque você vai estar direcionando o seu olhar. Mesmo você, pequena empresa, equipe, ou seja, aquela pessoa que concentra todas as atividades nela mesmo. Mesmo você desempenhando todas essas camadas concomitantes, não significa que você não tenha que, em algum momento da sua jornada de trabalho, da sua jornada empresarial, fatiar essa empresa e, de fato, extrair o melhor de cada pilar. Também vou trazer aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que vale a pena a gente estabelecer. Dentro da nossa empresa, a gente já fez essa divisão, né? Então, hoje a gente tem o Fabiano, que ele vai falar um pouquinho, ele pertence à camada estratégica do negócio. Então, acho que é importante ele compartilhar como que você desempenha essa tarefa dentro da nossa organização e como que você acha que aí a pequena empresa tem que começar a pensar nesse crescimento de um modelo mais estratégico do negócio. Olha, é um negócio interessante, né? Porque quando você inicia esse processo de transição que eu chamo, né? Porque você crescer dói, crescer gera um desconforto, gera uma desconfiança, gera um medo. E eu sempre vim trabalhando era eu empresa no início. Comecei eu empresa, já tinha uma secretária e depois o negócio foi, contratei uma advogada, depois contratamos outras, depois contratamos o pessoal do financeiro, depois contratamos o pessoal que faz ajuda ali no administrativo. E o que acontece? É interessante porque no começo você fica com medo, né? E o medo em 2 sentidos. O primeiro, será que vão fazer bem feito como eu faço? Acaba dando esse medo. Então essa é a primeira pergunta. Será que se eu passar para alguém fazer esse processo, passar para alguém fazer esses pedidos, passar para fazer essa defesa judicial, passar para fazer esse atendimento, será que vão fazer igual eu faço? Esse é o primeiro medo. E o segundo medo, que é a questão do custo, né, Maria? Uhum. Não é isso, meu amor? Então, existe o custo também. Então, você precisa se preparar para isso. Porque não é simplesmente contratar alguém. Sim. Eu tenho que pensar que a folha de pagamento também vai subir. Agora, tem um detalhe. Quando você pensa em contratar alguém, você coloca essa pessoa no seu lugar para fazer isso e você começa a desdobrar outras atividades para você gerar mais renda no teu negócio.
Aí é que tá. Então são duas questões importantíssimas. No começo eu tive medo? Sim. Mas o medo foi superado pela vontade de crescer. E não tem como você crescer fazendo você eu mesmo o tempo todo. Porque, veja bem, nós vamos falar que uma empresa ela é estruturada de vários setores. Sim. Contas a pagar, contas a receber, venda, pós-venda, administrativo, marketing, jurídico, fiscal, departamento de limpeza, copa e cozinha. Quer dizer, eu estou colocando aqui de forma bem simplificada. Como é que eu vou fazer tudo sozinho? Chega uma hora que você não aguenta, você não dá conta. E aí, ou você continua daí limitado, porque o que eu entendi? O que eu queria buscar? Eu falei, eu quero escalar o meu negócio. E aí envolve o crescimento. O que é escalar? Escalar é crescer o seu negócio de forma que você cresça as suas atividades sem crescer da mesma forma as suas despesas. Então eu preciso crescer. Se eu fazia, por exemplo, lá sozinho, eu conseguia fazer, por exemplo, 10 processos por mês, hoje eu tenho capacidade para fazer 40, 50, 60 por mês. Agora, é o Fabiano sozinho? Não. É o trabalho de todo um time. Então existe a questão do medo, mas também existe a vontade de crescer. Aí você precisa alinhar medo, custo, que na verdade não é custo, é investimento, e essa vontade de crescer. Soma esses 3 ingredientes e vamos para cima. Isso é uma mola propulsora que vai te fazer crescer. Porque as empresas precisam crescer. Nós já falamos isso aqui em outro episódio. Ou você cresce, ou você vai ficar para trás. Não tem outro jeito. Infelizmente, é assim. Ou você cresce e domina, ou você vai ser dominado. Ou você vende, ou você vai ser vendido. Só existe 2 tipos de empresa ou 2 tipos de pessoas. As que lideram e as que são lideradas. As que vendem e as que são vendidas. As que fazem e as que deixam outros fazer por ela. Então, se você quer crescer, você precisa jogar esse jogo. E aí, eu pensando, nutrido desse desejo, desse sentimento de crescer, de entregar mais, de alcançar mais pessoas, de fazer o meu negócio escalar, de construir um legado, de construir uma história, eu abri mão desse medo e fui para cima e fui construindo a equipe, montando a equipe e crescendo o time. E na verdade o que a gente tem que entender, quando a gente parte para esse pressuposto que a empresa só tem um caminho, que é o crescimento, então a gente traz para a gente a outra responsabilidade, ser multiplicadoras de talento, ou seja, você ter o seu braço estendido. E isso é dentro de uma estratégia, né? Então, a segmentação da empresa em setores, ela é espinha dorsal para o crescimento dela. Quando a gente vai para a questão de escalar o negócio, de analisar o mercado. E aqui eu queria compartilhar, e que a Maria compartilhasse um pouquinho da vivência dela, ela que está em várias empresas. As empresas estão se preparando isso, ainda mais a pequena empresa, né? Ela tem essa preocupação em, de fato, pensar a estrutura dela dentro do operacional, do tático e estratégico. Como que você sente isso dentro das organizações hoje? Eu sinto dentro das organizações de porte pequeno, elas têm uma grande dificuldade de entendimento como fazer essa estruturação dentro do ambiente de trabalho. Isso é real. Eles têm. Eles pensam muito no custo. Eles não pensam no que vai vir no retorno. Benefício, né? Eles não vê. Eles vê só o custo. Eles enxergam só o custo. Então, assim, para todas as empresas que eu passo e explico toda essa parte de reestruturação de setores, ele é fundamental, principalmente para mostrar para eles de quem que são as obrigatoriedades de cada setor, né? Porque, assim, o que você percebe-se dentro das empresas, elas não querem setorizar, elas querem que o colaborador acabam fazendo duplas funções e totalmente diferente, com os riscos diferentes, e aonde acaba acontecendo as ações trabalhistas do futuro. Que é interessante, né, Maria? Só cortando você um pouquinho, fazendo um complemento aqui. Eu acredito que na sua função é mais ou menos igual a minha. Quando eu falo para o empresário que eu sou advogado trabalhista, ele parece que até se arrepia. Sim. Porque ele vê com maus olhos, ele não vê como um profissional que pode ajudar, né? Assim como na sua área, né? Que a segurança, na verdade, ela vem, não é um custo. Na verdade, você vai levar para ele a segurança de ele não tomar processo trabalhista, reduzir custo, reduzir encargo tributário, Sim. pagar a pessoa da forma correta.
É. Eu acho que é bacana, né? Só quis complementar essa. Essa pegada das empresas é a verdade. Se eles mudassem a mentalidade, que nem você fala, da parte do medo, é mudança de mentalidade. Isso daí eu falo. Sim. E você vê muita resistência nos empresários. Porque os funcionários estão ali para quê? Para fazer os trabalhos dele que a empresa passa para executar. E precisa, E né? precisa. É o que eu falo sempre para as empresas. Eu falo assim, se eu tirar esses funcionários de dentro da fábrica, vocês vão conseguir fazer os trabalhos deles? Não vão. Não faz. Não vai. Então, setoriza, organiza certinho todas as partes de setores, que eu falo assim, vai dar tudo certo. Só que o medo de liberar o bichinho é complicado. Você mexe no bolso, né? Na verdade, assim, Eles a não gente veem. vê uma série de medos, que daqui a pouco a gente vai entrar mais profundo neles. Mas o pilar que a gente tem que entender é que essa estrutura estratégica empresarial, que é a espinha dorsal da empresa, ela está revestida em 3 pilares. Então, a gente tem a própria estrutura de setorização. Então, de que setores uma empresa, basicamente, ela tem que existir. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a própria segmentação de função, que é outro grande problema, principalmente para a segurança. Que a gente não tem a clareza das atividades que são exercidas dentro do ambiente de trabalho. E o terceiro pilar, que é a segmentação de função atrelada ao perfil comportamental dos colaboradores que devem fazer parte ali daquele setor, daquela atividade. Então, a hora que você abrange, que na verdade a gente vai ver que uma das causas, né, dessa dificuldade de setorizar, de pensar a sua empresa por setores, é um pouco a falta de conhecimento mesmo e de aplicação. Então, eu tenho lá uma padaria, eu tenho 3 funcionários, como que eu posso fazer a setorização da padaria, como eu posso fazer a segregação de função e como eu posso melhor analisar as pessoas que vão compor esse quadro. Eu acho que a gente começa, de fato, a enfrentar o problema e trazer um pouco mais aí de clareza para o nosso ouvinte, né? Então, vamos comentar aqui o primeiro grande pilar, que é a estrutura de setores. Aqui vamos falar basicamente em 5 setores, né? O RH, financeiro, comercial, o técnico, que a gente pode colocar como produção mesmo, e o tão esperado, que está muito em alta, o marketing, né? Então, acho que a gente pode comentar um pouquinho por que é importante a gente fazer essa divisão de setores. Quer falar? Deixa eu. Você quer? Pode falar. Olha, eu vou te falar, eu vou falar o que aconteceu comigo lá, o que aconteceu com a gente na nossa empresa, né? A divisão de setores, ela é importantíssima pelo seguinte, você pode colocar pessoas que vão fazer mais e melhor do que você. Porque eu, por um período, eu fazia praticamente todas as áreas. Então, eu atuava na área trabalhista, na área previdenciária, na área civil, dava um pitaco na área criminal, fazia parte administrativa, fazia contas a pagar, fazia contas a receber. Só que o que acontece? Ficava tudo nas minhas costas, eu tinha a impressão de que eu conseguia fazer tudo sozinho, só que quando eu ia ver, ia ficando coisa para trás. Sim. Porque você não dá conta de fazer tudo sozinho. E aí, quando você começa a setorizar, quando você pega uma pessoa e fala, olha, você vai ficar especialista e vai tomar conta dessa área. E essa área eu quero que você faça isso, 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 isso. E aí a gente faz o procedimento. Então, nós contratamos uma advogada lá que trabalha com a gente, você vai fazer essa parte trabalhista. A outra, você vai fazer essa parte da previdência. A outra, você vai fazer essa parte civil, que envolve divórcio, pensão, inventário, ações de indenização, defesas. Então, o que acontece? No meu caso lá, eu observei que o fato da gente setorizar tira das nossas costas uma responsabilidade tamanha. Porque você vai confiar mais também. Porque né? você pode confiar mais, você pode exigir mais, você pode falar para a pessoa você pode até coordenar de forma que o trabalho seja feito de maneira que você nem conseguiria fazer. Hoje, por exemplo, só um exemplo aqui, nós criamos o setor financeiro dentro do nosso escritório, já tem uns 3 anos, mais ou menos, 4 anos, né, que a gente criou. E no começo a gente tinha um pouco de medo, mas espera um pouquinho, eu vou passar o meu setor financeiro para uma pessoa fazer, e aí você fica com aquele medo, né? Só que ao mesmo tempo eu falei, cara, como que eu vou crescer? Vamos pegar um supermercado grande, vamos pegar uma rede aí.
Como que o dono vai estar olhando todos os financeiros de todos os mercados simultaneamente? Não tem como. Não tem como. Então, o que a gente faz? Na verdade, quando você daí assume a função de CEO na empresa, você começa a analisar CEO, CEO, você começa a analisar daí os dados, os relatórios, e aí você vai orientar a pessoa e vai falar, olha, eu quero que você faça dessa forma, eu quero que você me apresente os dados dessa maneira, nessa planilha, com essa relação. Então, para mim, essa questão de criar os setores na empresa delimita muito bem quem vai fazer o que e quando e de que forma. Porque senão também eu tenho uma empresa, eu vou colocando vários funcionários sem estar setorizado, já aconteceu isso com a gente também. A pessoa fica aqui, fica lá, faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho lá e no final não fez nada. Chega no final do dia, você pergunta para a pessoa, o que você fez? Ela fala, eu fiz tudo, mas tudo o quê? É um tudo que também não virou em nada. Hoje não. Setor financeiro é setor financeiro. O que compõe o setor financeiro? Contas a pagar, contas a receber, arquivamento dessas contas, análise de dados bancários. A descrição de atividade, né? Que a gente sempre fala. Exatamente. Que é o mais Para importante. mim, no nosso caso lá, foi importantíssimo a gente fazer essa separação. Até para entender o que é a função de um e o que é a função do outro. Sim. Porque senão, o que eu fazia lá atrás, quando a gente não tinha essa... Quem que tá na frente? É você. Ah, vai lá no mercado comprar um negócio para mim. Daqui a pouco passava outra, pega você, vai lá abastecer o carro. Passava outra, faz você isso. Aí no final eu falei, cara, eu tô pedindo um monte de coisa para um, para outro. E você depois não vai saber nem quem foi o Isso, responsável. Não sei nem quem fez, né? E isso hoje tá tão claro dentro da nossa empresa que tá até difícil. Às vezes até a gente fala assim, não, é esse setor, é essa pessoa. Porque você vem de uma forma de trabalhar onde é que você pegava o primeiro. Você, faz ali para mim, faz você aqui para mim. Hoje não. Literalmente, eu assim, doutora, eu posso até pegar, mas eu vou passar para o setor responsável. Porque já está muito bem definido. Porque quando a gente fala em setores, o que a gente quer garantir? Eficiência e qualidade. Então, você setoriza para você sair daquele modo onde, igual o Fabiano até colocou muito bem, todo mundo faz um pouco de tudo e, na verdade, você não consegue atingir a profundidade dentro daquela área. E aí você concorre em quê? Entre os iguais, né? E digo mais, né? Uma das grandes buscas que tem nos escritórios de advocacia é o quê? Acúmulo de função e desvio de função. E aí você contrata lá para fazer a função X e, na verdade, começa a colocar para ele X, Y... Ah, tá, mais um pouco mais para frente. Pilar, a gente vai entrar. Ah, então tá. Então eu já tô... A gente está falando agora dos setores mesmo. Tá. De fato, pensar cada setor dentro da sua caixinha para você extrair eficiência, estratégia. Você vê que o negócio é setorizado. Você não pode nem falar o que é num bloco, você não pode falar põe cada um na sua bloco. caixinha. Hoje, literalmente, nós vamos falar dentro das caixinhas. Tá certo que o empreendedor tem que pensar fora da caixa, mas hoje nós vamos colocar as coisas nas suas devidas caixinhas. E como as empresas têm, você acha que elas lidam bem com essa questão da setorização? Bom, a gente sempre, todo mundo da parte da segurança sabe que nós trabalhamos com as documentações de SST. Então, dentro desse documento, a gente setoriza... O que é SST? Só para o pessoal que está... Tá, é segurança e saúde do trabalhador. Então, a gente trabalhamos com a saúde e a segurança do trabalhador. Perfeito. Então, a importância da estruturação de setores dentro das empresas, né, na parte que eu falo, até da parte de colocar as funções corretas dentro de cada setores. Eu vou dar um exemplo prático que fizemos recentemente de uma fábrica que ela tem 50 colaboradores. E só que quando a gente foi fazer uma avaliação dentro do ambiente de trabalho, ela não tinha setores. Ela tinha o ambiente. No documento era só um setor produção, que todo mundo coloca lá dentro do setor produção. Só que como essa empresa, o diferencial dela da parte do regime tributário, quando a gente foi analisar, ela tinha que onerar a folha dos 50 colaboradores do chão de fábrica. Imagine você colocar 6% do salário base do colaborador em cima daqueles 50 funcionários. Imagine o quanto... E assim, é mês a mês, é competência. E não é 12 meses, é 13 meses. Faz esse cálculo. 5 anos, né? Então, coloca isso aí em um ano, 13 parcelas que a gente coloca. Calcula para você ver quanto que vai dar. Então, a gente fizemos o quê? Setorizamos o local.
e colocamos as funções em cada setores. Então, de 50 colaboradores, a gente baixou para 5. Então, esses 5, sim, vão onerar a folha deles para custear a aposentadoria deles especial lá na frente. Então, se você colocar isso na ponta do lápis, da parte de setorização das empresas, é bem viável que até no custo para a empresa baixa. Sim. Sabe? E assim, você tem uma visão até melhor, que é assim, se você trabalhar da parte de EPC dentro das empresas, você consegue até tirar essa oneração da folha. Olha, interessante, né? Porque é uma redução de custo de forma legal, né? Sim. Só que as pessoas se pegam muito realmente nas ações trabalhistas, concordo com os senhores que são advogados. Só que a parte da Receita Federal que vai fazer essa cobrança. Porque a gente sabe que desde 2004 existe o documento chamado PPP, né? Sim, sim. Então, o PPP, eles preenchiam lá do jeito deles, mandava para o INSS, e o INSS avaliava pela função, colocava lá tinha lá o agente nocivo, pagava aposentadoria pro cara, dava especial pro cara. Mas e aí? A empresa custeava isso? A empresa estava ciente disso? Não. Então, por isso que o governo fez esse E-Social. Vai todas as informações para uma base e lá ele vai ver todos os resultados que estão sendo medidos e mandando para ele. E o pessoal tá mandando assim, ó, de jorrada para o governo. Na verdade, é que a gente percebe. Existe a própria movimentação governamental, né, para ir fechando o cerco. Então, cabe às empresas, né, se adequarem. Se até hoje não pensaram, é importante até por questão de responsabilidade, mas também de eficiência, de economia. O Fabiano, até há pouco, ele comentou, né? O advogado, ele é meio que mal visto, né? É o advogado do não, né? O advogado, eu vou perguntar para ele, ele vai falar não. E, na verdade, a gente tem que mudar essa maneira de se posicionar perante a organização. E, na verdade, o advogado, assim como a segurança, o consultor, ele é um parceiro estratégico na viabilidade do seu negócio e não um obstaculizador do seu negócio. Então, é uma mudança de mentalidade e, de fato, extrair o melhor de cada profissional, né? Então, agora a gente vai entrar no segundo pilar, que é a segmentação de função. Aqui é importante a gente analisar. Então, no primeiro pilar, nós falamos de setores. Então, dividimos a empresa em vários setores, em pelo menos aí 5 setores, que são os grandes. Mas agora aqui a gente vai preencher esses setores. E aqui é importante a gente entender quais funções são desempenhadas dentro de cada setor. E aqui a gente, da área, tanto da advocacia quanto da área de segurança, é que o pepino começa a aparecer, né? É desvio de função, é acúmulo de função. Olha, eu vou falar para você, é só pela graça. Mas o que a gente vê? Existe uma falta de planejamento dessas funções. Então, o que acontece? Até existe o departamento, mas não é feita uma análise da necessidade das funções dentro daquele departamento. Outro ponto que peca bastante é uma ausência de descrição de cargo. E aí prejudica tanto a parte da documentação da segurança quanto da medicina, como também isso vai desembocar também na Justiça do Trabalho. E aquela máxima, né? O que não é bem definido, o que não é bem combinado, não tem nem como você se defender, né? Então, hoje existe empresa, a gente tem que entender que empresa tem uma empresa, logo eu tenho que documentar. Tudo eu tenho que registrar, porque é uma obrigação legal. O problema é o seguinte, às vezes a empresa até existe uma definição, só que ela não registra, ela não documenta aquilo ali corretamente. E na hora que ela vai utilizar, ela não tem um documento hábil para comprovar aquilo que, de fato, ela pratica. Então, entender esse cenário é que, de fato, vai colocar você de um modo muito mais estratégico. Outra questão importante, e isso vai dentro da própria gestão empresarial mesmo, é a divisão de tarefas. Uma coisa é eu saber as funções e outra, que são as atividades, né? E outras são as tarefas. Tarefas, gente, é agenda. Então, eu vou das 7 às 8, eu vou entrar no banco, vou dar baixo, vou fazer a conciliação, vou ver o que entrou, o que saiu. Isso são tarefas. Agora, dentro das atividades, aí a gente faz o enquadramento tanto da segurança, quanto lá, quando vai discutir desvio ou acúmulo de função, é em cima das funções. Porque, normalmente, também existe uma confusão que não faz essa distinção e isso, lá na frente, acaba tendo prejuízo. Bastante. Aí, vamos comentar um pouquinho desses 3. Então, análise das necessidades, descrição de cargo e divisão das tarefas.
Como isso é feito dentro das empresas? O que você pode compartilhar, Maria, das angústias que você sofre, que os empresários também acabam sofrendo, né? Nós já começamos a sofrer dentro da contabilidade, porque a contabilidade ela vai lá e fala, não, registra esse funcionário como auxiliar geral. A auxiliar geral pode fazer tudo, tudo, sim. Mas na hora que você vai lá na Justiça Trabalhista, o advogado, a parte, o perito pergunta quais são os seus serviços que você executava, né? Aí geralmente entra aquele monte, né, de trabalhos. Então, a gente fala que esse programa de gerenciamento de risco que a gente faz, a gente descreve a atividade do colaborador. Então, desde o momento quando eu pego uma empresa para fazer essas documentação, primeira coisa que eu solicito é as fichas de registro para contabilidade. A maioria das fichas que eu solicito, eu altero todas as funções, porque eles colocam um tipo de função, que é o... Como que fala, doutora, lá do CBO lá, né? Que eles pegam e descreve e coloca lá. Eles não analisam o KNAI preponderante da empresa, eles não verificam se aquela empresa é produção, se aquela empresa vai ser vendas, aí coloca lá o KNAI preponderante comércio, e quando você vai fazer o documento, tem mais funcionário registrado na produção, isso o governo também vai fazer esse cruzamento de dados. Então, a descrição de atividade, para nós, hoje, é o mais importante dentro de uma empresa. Então, se a gente pega a função e vê que a descrição de atividade foge muito, a gente já tem que fazer alteração desde a contabilidade, onde registra, até chegar na nossa descrição de atividade, entendeu? Para não dar esse conflito. Aí, a parte de que fala muito sobre... Como é que fala? Acúmulo de função... Ou desvio de função... Já começa por aí. Né? Eu falo assim para as empresas, ó... Uma coisa, eu pegar um colaborador que ele é registrado como... Ele está no ambiente administrativo, no setor administração. Aí ele está lá registrado como auxiliar administrativo. Eu cato esse colaborador e coloco ele para fazer corte de chapa. Aí sim você pode falar que é um desvio de função. Mas agora, se você fizer um documento bem específico do início... Né, esse documento, na verdade, é o primeiro, que é o contrato de trabalho, sim, né? Sim, que tá lá. Se a gente já tiver o combinado desde o início da contratação, muitos problemas são resolvidos. Porque ainda você está falando de uma situação de uma empresa um pouco maior, mas vamos pensar lá num restaurante, uma padaria, que é, digamos assim, é o primeiro passo de uma empresa, né? Uma empresa muito pequena mesmo. Então, às vezes, tem 2, 3 pessoas. Se ela vai fazer todo o processo, igual você falou, ajudante geral faz tudo, mas o que é esse tudo dentro da sua empresa? Que o seu tudo, para mim, é diferente do seu tudo para você. Coloca lá no documento, registra isso. O que é combinado não é enganado. Pode ter alguma discussão, mas ele não podia fazer isso, não podia aquilo, mas pelo menos você agiu dentro da boa-fé. Você comunicou ele quais atividades ele teria que desempenhar. Então, a gente parte do pressuposto que essa própria ausência de documentação, ela vem de uma falta de clareza. Sim. Esse que é o problema. A gente não registra, não é porque a gente não quer, é porque nem para a gente sabe quais as atividades que aquela pessoa vai desempenhar. Aí você chega assim, ele vai fazer tudo. Então, um dia ele está limpando, outro dia ele está varrendo, outro dia ele está fazendo pão, outro dia ele... Entendeu? Então, isso que causa a confusão, né? E isso vai gerar muitos problemas. Mas o desvio de função, doutora Patrícia, eu falo que se os riscos não mudam, então o desvio de função você também pode tirar. Concorda comigo? Que nem eu estava dando aquele exemplo do administrativo para a produção. Sim, agora, sim. Se o cara é auxiliar administrativo, ele está no setor administrativo, mas vai lá e vai tirar uma nota fiscal para a empresa, o risco dele não mudou. Agora, se eu pego esse cara que está no administrativo e coloco numa produção, aí o risco dele muda. Aí, nesse quesito, eu falo que existe realmente essa função. Mas, caso ao contrário, não. Mas, que nem a doutora fala, o combinado não sai caro, desde que esteja no contrato de trabalho. Então, mas é o que eu vejo. Agora vai brigar. Então, não, eu vejo a maior parte da confusão. Não, eu vejo a maior parte da confusão tá no quê? Quando você vai fazer, quem é que faz o contrato de trabalho para o empresário? É o contador. Quem é que abre a empresa? É o contador. É o contador. Quem é que especifica as atividades lá? É o contador. E aí você pega uma empresa, por exemplo, eu vou falar por mim mesmo. Uma vez eu quis montar uma empresa para trabalhar no ramo de construção. Quando eu fui olhar lá o ramo de atividade preponderante, tinha lá construção de prédio, arranha-céu, edifícios. Aí tudo bem, mas ficou um negócio que quem lia ali... Você poderia construir prédio, você estava autorizado. Não, você está autorizado por quem? Por onde? Pelo contador.
Aí quem que responde? Eu tenho vários amigos contadores, eu tenho cliente, eu tenho amigo, eu tenho parceiro. Não tenho nada contra, mas eu acho que aí, às vezes, precisa o quê? De uma orientação um pouco maior. Sim. Precisa de um conhecimento um pouco maior que, às vezes, ele não tem. Às vezes, não é da alçada dele. Então, por exemplo, poxa, eu vou abrir uma empresa para você. Qual é o ramo? Quais são os riscos? O que efetivamente você vai fazer? Sim. Vamos fazer um bate-papo aqui com o advogado, com a Barbosa, com consultoria. Eu preciso ter esse engajamento, ou seja, esse entrelace, porque lá na frente começa, mas o problema não é lá. O problema começou lá atrás. Porque para ele fazer esse enquadramento corretamente, ele tem que fazer uma investigação dos anseios daquela empresa. O que de fato aquela empresa quer fazer? Aonde é que ela quer chegar? Porque a verdade é uma só. Vou falar da Justiça do Trabalho, né? Porque tu não fala assim, é o vilã da bola, da vez, né? Existe um princípio. Se o empreendedor colocar isso na cabeça, ele vai agir de uma outra forma. Na Justiça do Trabalho impera a primazia da realidade. O que significa isso? Você pode ter um documento lindo, maravilhoso, mas se aquilo ali não corresponder à realidade, vai sobrepor ao documento. Por isso que testemunha é tão valiosa dentro da Justiça do Trabalho. Então, se você já sabe que o que vai valer no final das contas é a realidade, faz um documento que corresponda à realidade. Essa é a grande sacada que o empregador tem que ter. E cabe ao advogado, porque ele que está lá na ponta, ele sabe como a justiça interpreta determinadas situações, ele sabe como no dia a dia o que pode ser considerado acúmulo, o que não pode ser considerado, o que é desvio. Quem mais pode ter? Quem está lá no dia a dia. Olha, o juiz tem essa interpretação, esse tribunal pensa assim, essa vara é desse jeito, esse juiz é esse pensamento. É. Isso trazer desde a formulação. Então, que contrato nós vamos fazer? Que atividades nós vamos desempenhar? Quais são as tarefas que vão ser declinadas àquele colaborador? E o que acontece? A gente acaba daí interferindo na terceira pilar. Deixa eu só concluir uma coisa aqui. É interessante, né, que essa questão, eu não diria briga, mas essa falta de entendimento entre o contador e o advogado, se você fala para o contador, por exemplo, a questão do cartão de ponto, ele fala, é obrigatório. Você vai para o advogado e ele fala, depende, quantos funcionários você tem? Então, nós já temos uma primeira premissa. A primeira premissa aí. A segunda, todo o cartão de ponto é válido? Eu vejo muitos cartões de ponto lá que a pessoa assina de qualquer jeito. E os pontos britânicos da vida? Ponto britânico. Muitas vezes o contador não sabe disso. E muitos rodou assim. Porque não é o contador. Qual é a função do contador? Olha, contrata, traz os cartões de ponto e eu vou olhar os cartões e vou gerar as horas extras. Se tiver hora, se tiver falta, eu vou colocar falta. É isso. Ele não analisa o teor do cartão para ver se aquilo está correto, está de acordo com a lei lá na Justiça do Trabalho. Não é o tema aqui, mas eu só quero dizer que a importância de você observar a documentação da empresa, de uma forma geral, porque isso lá na frente sai caro. E, na verdade, vamos puxar a sardinha agora para nós. Isso é gestão 360. Eu preciso de um documento que converse com o contador, converse com o advogado, converse com a segurança. Então, dentro da minha empresa, vocês, profissionais, prestam serviço para mim. Nós vamos sentar e vamos conversar aqui. Quero tudo alinhado. O que você pensa disso? O que você pensa disso? Qual a melhor solução? E vamos conversar. Mas o problema é o seguinte, não existe esse diálogo, né? Não existe essa projeção de que uma gestão ela tem que ser integrativa, ela tem que ser holística, ou seja, todos os departamentos. Eu tenho ela segmentada, mas ela tem que ser alinhavada. E isso cabe ao dono ou dona de empresa fazer esse alinhavo. Porque ele que é o dono da missão, ele que assumiu o risco, ele que sabe onde a empresa quer chegar. Ele que vai pagar a conta. Ele que vai pagar a conta. Né? Então, ele que recebe a conta, mas ele paga a conta também. Então, você tem que ter a clareza de que conta você está pagando. Eu acho que é essa lucidez, né, que a gente precisa ter. Aí, a gente acaba prejudicando o terceiro, porque a gente não tem nem descrição de cargo, a gente terceiro não sabe nem pilar? A terceira consequência da segmentação de função é quando você define o cargo, define as atividades e você vai lá procurar o melhor
ou seja, o perfil, as habilidades e competências que melhor atendem aquela função. Ele nem sabe o cargo que ele quer fazer, ele quer colocar uma pessoa que vai lá e faz tudo. Como que ele vai pensar, então, quais competências e habilidades é o melhor? Então, você percebe que um erro acaba interferindo no outro, e daí tudo isso desemboca no grande vilão, que é em prejuízo. Então, por isso que a gente tem uma rotatividade grande, a gente contrata de um jeito, daqui a pouco já não presta, não era isso. Porque é uma confusão muito grande. Então, como que você vai falar de análise de comportamento adequada a uma função se você não tem isso tudo estruturado, se você não tem isso mapeado, se você não tem isso planilhado? E aí, Maria, acho que você é melhor do que ninguém vai falar como que acontece. Existe análise de comportamentos dentro da organização ou é só depois na hora de mandar embora? Como assim na hora de mandar embora? Daí você vai falar, não, ele não estava adequado para a função. Sim, não existe, não. Na hora que ficou com a conta, você vai pensar, ele não se adequou à função. Não, a desculpa sempre é essa, a mesma coisa. Não muda de não muda a rota. É, porque não se adequou. Mas ele não tem nenhum processo montado, não tem nada. E o que a doutora fala é realidade. O processo tem que ser estruturado. E, ó, eu vou falar agora até por experiência própria. Depois né? deixa eu contar só uma Pode contratação contar, que eu depois fiz. pode falar. A primeira contratação que eu fiz, eu nem era advogado ainda, eu não tinha essa empresa de negócio jurídico. E a primeira contratação que eu fiz foi de uma secretária que eu tinha uma loja, né, que fazia currículo, vendia CDs, DVDs, fazia serviços gráficos. Mas enfim, eu contratei uma moça, né, para trabalhar para mim lá, para ficar digitando, fazendo currículo. A pessoa chegava lá, precisava enviar um e-mail, baixar algum documento, digitalizar. E quando eu fiz a contratação, eu conversei com ela. Na conversa, eu perguntei, mas você entende de internet, mexer com computador, digitar? Oh, entendo, conheço, mexo em tudo, eu sei fazer. Eu falei, bom, olha como que é a forma de contratação para você ver depois aonde vai chegar. Falei, cara, você é a pessoa que eu preciso, então. Pode começar amanhã. Beleza, no dia combinado, na segunda-feira lá, no outro dia ela chegou lá cedinho. Cheguei lá, abri a loja, entrei, ela falou, seu lugar de trabalhar vai ser esse, mostrei o computador, liguei o computador para ela. Falei, faz o seguinte, já digita esse currículo aqui para uma pessoa que pediu, né? Digita para mim. E essa moça começou. Um dedo aqui e outro lá. Um dedo aqui e outro lá. Um dedo aqui e outro lá. Enfim, chegou uma hora que eu falei assim, viu? Não me recordo o nome dela agora, isso faz muitos anos, né? Falei, mas você não sabe mexer em... Você falou que você digitava, que você mexe com computador, com internet, com rede social. Ela falou, não, eu mexo, mas eu mexo mais no celular, né? O celular não precisa ficar digitando, eu fico só passando a tela aqui, ó. Agora eu te pergunto, quem é que estava errado? Era ela? Não. O meu processo seletivo foi falho. O meu processo, então eu não posso falar que ela estava errada. O meu processo não contemplou sequer uma provinha de digitação, que era a atividade principal que ela ia fazer. Então, pera um pouquinho, eu preciso de uma pessoa que digita rápido. Então, a primeira coisa, vamos fazer um teste? Vamos. Digita esse texto aqui para mim, para ver se você sabe digitar no computador. Então, é interessante, né? A minha primeira experiência foi essa. Então, não foi muito legal, não. Faltou E, assim, conhecimento na E a contratação. gente tem que entender, né? Essa melhora, né, desse processo seletivo, ele começa lá desde o primeiro pilar, né? Então, você setorizar, você fazer segmentação de função, você, de fato, fazer o lastro das atividades, o lastro das tarefas e analisar as habilidades e competência dentro de cada uma. Isso que vai te dar eficiência, efetividade, de fato, extrair os talentos, né? Eu acho que a gente, enquanto dono ou dona de empresa, a gente tem que se dedicar a isso. Eu, dentro da nossa empresa, eu trabalho a parte tática, né? Então, eu estou na camada do meio. E eu venho aperfeiçoando esse processo seletivo e hoje eu posso dizer para você que a gente tem um modelo bem interessante, a gente está sendo cada vez mais assertivo em trazer as pessoas para dentro da empresa, que corresponda desde uma descrição de cargo, de uma função definida, de uma tarefa muito bem desenhada dentro de uma agenda aí, e atrelado ao perfil. Essa foi a última fase que nós implantamos, porque... até eu brinco assim, né? Mentora de gestão empresarial tem que aplicar gestão empresarial, né? Pelo amor de Deus, né?
Mas é um desafio muito grande. E daí eu quero entrar um pouquinho, que a gente converse um pouquinho, por que dessa de resistência? Porque eu vou falar, esse um processo não começou, não faz tanto tempo assim. Vamos falar de uns 2 anos para cá que a gente vem cada vez refinando ele até chegar hoje um modelo aí um pouco aí mais, muito mais assim, direcionado e estratégico. Então, por que que a gente resiste, né? Por que que a gente tem tanta dificuldade? A gente, às vezes, até sabe que é importante, mas a gente não, como dizer assim, eu falo que não vai para a página 2, fica só na página 1. Um pouquinho, acho que a Maria até comentou, a questão do custo, né? Mas tem outros medos que a gente pode colocar. E eu vou me compartilhar um exemplo que acontecia comigo. Por exemplo, eu tinha medo, né, de passar a função do financeiro. Na minha cabeça, assim, nossa, eu vou dar acesso a banco, ele vai ver os honorários que eu estou recebendo, a pessoa vai ter, né, o controle. Daí um dia o Fabiano falou assim, meu amor, você faz contrato? Eu falei, não. Ela falou, então ela sabe quanto você ganha. Porque não sou eu que faço o contrato, era ela que digitava. Então, assim, esse foi uma barreira que eu tive que quebrar, né, interno mesmo, de entender. E um dia o Fabiano falou assim, o tempo, e ele chegou na minha sala, eu estava lá com o código de barra ainda para ajudar, o leitor não estava funcionando, eu estava lá digitando, tinha umas 20 contas para pagar. Ele falou assim, meu amor do céu, o Fabiano sempre foi muito para frente, né? Ele falou assim, o tempo que você está digitando número por número, vai fazer processo, que é aí que a gente vai ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, manda a menina pagar isso daí para você. E foi assim, foi minha libertação. Aí você Hoje, colocou na descrição dela, né, de cargo nos seus setores. não, na Nós verdade, contratamos daí, né? contratamos o financeiro, Ah. porque Porque a era eu que fazia, Porque né? ela começou comigo, eu que É. fazia. Aí quando ela veio trabalhar comigo, eu falei, agora você vai fazer. Só que chegou uma hora, eu falei, meu, vamos passar para outra pessoa, vamos contratar. Porque você não dá conta de fazer tudo sozinho. E aí você tem que passar para uma pessoa que, de repente, tem muito mais habilidade que a gente, que, por exemplo, você pega o jovem hoje para digitar, para escanear, para jogar no computador, arquivar, sobe, transforma em PDF, de PDF vira Word, nomeia, renomeia. Meu, o jovem faz isso com uma habilidade tremenda. Mas para mim era uma perda de controle. Eu achava que eu ia perder o controle do meu negócio. Então, isso é uma crença limitante, né? E a hora que Trabalho. você transpõe isso, e você vê como a gente foi até evoluindo. Então, a gente contratou, num primeiro momento, uma pessoa só para ficar pagando boleto. Hoje, a gente já está procurando uma pessoa de análise financeira. Então, à medida também que você vai amadurecendo dentro do setor, você também vai almejando outras informações do setor. E isso, cada vez mais, você vai dirigindo. Sabe aquela expressão, o olhar clínico, né? O que é o cirurgião? Ele tem um olhar clínico, ele vai à mão no, né, o ponto cirúrgico, né? E é isso que a gente quer extrair dentro de cada setor. Mas foi um passo a passo que a gente teve que passar, né? Mas olha que interessante, viu? Essa questão de passar o bastão, principalmente do financeiro, você não foi a primeira e não vai ser a última. Muita gente. Eu participei de um treinamento agora em São Paulo, só de empresários, e eu vi gente lá que fatura mais de milhão mês. Não é 1.000, 2.000, 5.000, mais de 1 milhão mês. E não tem coragem de passar o financeiro para alguém fazer. Porque não confia, porque não acha que a pessoa vai fazer bem feito. E aí eu pergunto, a pessoa estava lá no curso, fazendo o curso comigo e pagando conta. O que ela estava aprendendo lá do curso? Nada. Nada. Seria a mesma coisa, a gente tá aqui fazendo esse podcast, uma coisa maravilhosa, e eu tô aqui preocupado em pagar boleto. Você não vai dar conta de fazer sozinho várias coisas. Então a pessoa, você vê, ela tá lá em São Paulo, ela tá buscando conhecimento, tá buscando crescimento, mas eu olhava do lado, o que você tá fazendo, irmão? Presta atenção, olha que conteúdo maravilhoso e tal, você pegou esse código aí, eu tô pagando umas contas aqui, irmão, aguenta a mão aí, até meio-dia eu termino. Eu falo Quer que dizer, as pessoas são perdem a vários. graça. Então, mas é o bloqueio mental. É isso que a gente fala aqui. Você tem um bloqueio mental de imaginar o quê? Crença limitante. É o olho do dono que engorda o porco. Cara, isso aí não existe mais. Isso aí já caiu por terra faz anos e anos. É um ditado Anos e anos. antigo, né? É um ditado antigo, mas está na cabeça amarra, das pessoas, né? né? Que amarra Isso está você. te amarrando, isso te amarra do seu crescimento. Por isso que falo, conhecimento liberta. Exatamente. Agora, será que ao invés de eu ficar pagando conta, não é melhor eu correr naquilo que eu sou bom? Por exemplo, eu sou bom em venda, eu sou bom em conectar com as pessoas, eu sou bom em fazer processo.
Eu sou bom em audiência, então eu vou conectar com aquilo que eu sou bom. E coloco alguém para fazer algo que eu não tenho tanta maestria. Só que enquanto você não colocar isso na sua cabeça, você não desbloquear isso, a verdade é essa, é desbloqueio. Você fica preso naquele modelo mental ultrapassado. É o olho do dono que engorda os porcos. E aí você fica naquilo. Quem falou isso para você? Ah, o meu pai falava. Quem mais? O meu avô falava, minha avó falava, e uma coisa que está passando de geração em geração e você não consegue crescer por causa disso. E não quebra o ciclo também. E não quebra o ciclo também. Outro medo também, que na verdade ele acaba sendo uma resistência, que impõe acaba uma resistência, é a questão do custo. A pessoa acha que é custo. Vou pegar o gancho aí do Fabiano, quando ele fala, eu sou boa em vendas. Eu sou boa em processo. Só que eu tenho uma limitação. Eu consigo dar conta de quantos processos? 100 processos? 150 processos? É o meu limite. Vai chegar uma hora que eu dou o meu limite. E a hora que a gente pensa em escala, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa potência que eu tenho em estratégia processual, vou treinar e isso vai multiplicar. É essa noção que a gente tem que ter. Então, no primeiro momento, esse custo a gente tem que ver como um investimento. Então, é investimento para você chegar ao que o Fabiano colocou também, você escalar o seu negócio. Você só vai crescer se você tiver mãos. Porque chega uma hora que você se depara com o seu gargalo. O seu humano é um gargalo. Eu consigo fazer X processo. O tempo é finito, né? O recurso ele é limitado. Então, eu sozinho, eu vou até a página 1. Agora, se eu tenho uma empresa, eu não posso me limitar à página 1. Eu só falo o seguinte, não existe empresa de milhões de uma pessoa só. Não. Você não cresce sozinho. Não existe. Não Então vai. tá aí. Não Você não vai, você vai até um certo ponto. Posso ganhar 10 mil sozinho? Posso. 20 mil sozinho? Posso. 30 mil, 50 mil, 100 mil. Mas espera um pouquinho. Passou disso, já vai começar a ficar mais difícil. Pode ter certeza. É o apego. Para qualquer coisa que você faça. É o apego, isso daí. Então, Isso mas... aqui esse Então, mas... nesse medo, nesse quarto medo aqui, resistência à mudança. É. A gente se apega, né? Então. Tinha um apego pelos boletos, tinha um pavor dos boletos, mas eu tinha um apego por eles. Então, assim, não existe empresa forte se não tiver um time. Aquilo que você falou, aquilo que a Maria falou, viu? Tira os funcionários de uma empresa. Tira para ver se você consegue Então, produzir. um precisa do outro. O funcionário precisa da empresa e a empresa precisa de funcionário. Essa que é a verdade. Então, é um jogo e a gente precisa aprender a jogar. Agora, quem é que vai crescer? Quem é que vai subir? Quem é que vai mudar de nível? Quem realmente sabe jogar esse jogo. E a maior parte das pessoas, e eu estou falando aqui, às vezes você tem um bloqueio, muitos têm um bloqueio mental, que não é só a questão do financeiro, porque às vezes a pessoa tem condição de pagar, mas não paga pelo medo. Eu tenho um caso de um mentorado, ele é bem interessante dele. Você vê que eles têm recurso, eles têm caixa, mas ele chegou para mim e falou assim, eu tenho medo de contratar. E assim, você vê que ele é medo mesmo. Ele falou, eu não confio, eu acho que não vai fazer igual a mim. Então, você vê como isso limita mesmo, de enxergar o potencial. Falei, cara, você é do comercial, você é da venda, você vai multiplicar isso daí. Se hoje você fecha 10, vai fechar 20, 30, 40. Só que existe um passo a passo, existe uma metodologia. Mas para isso tem que ter uma mudança de mentalidade mesmo, né? Na verdade, isso eu chamo também, além de mudança, eu chamo de lentes, né? O cara tá com lentes de contato, lente na frente dos olhos ali, que estão vendando ele e ele não consegue ver. Sim. Agora eu te pergunto, como que a pessoa vai crescer sozinho? Porque a Maria sozinho, o Fabiano sozinho, a Patrícia sozinho, eu consigo atender um número X de cliente. Você teria como atender hoje 500 empresas? Não. Sozinha? Então, por isso que eu tenho que estruturar a minha equipe. Você tem que estruturar a sua equipe. Aí, beleza, você vai falar, não, pô, pera um pouquinho. Fabiano, eu não consigo atender 500, 600 clientes por mês. Sozinho, não. Agora, estruturando a minha equipe, sim. Ah, Fabiano, mas você está falando agora para mim sair do 10 ou dos 5 clientes que eu tenho para 500? Tudo bem, eu concordo, existe um passo a passo, mas eu tenho que pensar lá na frente já. Porque senão eu vou ficar sempre com aqueles 5. E a tendência é o quê? Ir diminuindo. Uhum. Que a vida empresarial é como se fosse uma esteira. Se você não anda para frente, ela vai te puxando para trás. Você vai ficando para trás. Em crescimento, em potência, em conhecimento, em modernização, em mudança de mentalidade. São pessoas que vão se apegando ao medo e que não crescem. E como eu falei, muitas vezes
Não é só a questão financeira. Tem a questão financeira? Tem. Mas também tem a questão da pessoa ter aquele apego, de achar que só ela que faz, só ela que sabe fazer e que ninguém vai fazer melhor do que você. E, na verdade, isso cai por terra porque ninguém, essa frase eu posso bater no peito e falar, ninguém é insubstituível. Você pode fazer bem feito, mas sempre tem alguém que faz melhor e mais rápido. E eu vou falar agora a questão da própria Sempre tem, eficiência, né? Quando você vai para a questão de eficiência, excelência, não tem como você falar em qualidade com você fazendo tudo, né? Porque você não consegue entregar o seu melhor em tudo. Tem uma coisa que você tem mais facilidade e as outras que você tem mais dificuldade. Então, quando você vai para esse jogo, onde você quer colocar a sua empresa num ponto que foi exatamente essa é o nosso anseio em termos de missão, visão e valores, de excelência no serviço, de ofertar outros serviços, de agregar outros serviços, de trazer para dentro da empresa outro perfil de cliente, é que você coloca, tem que jogar outro jogo. Sim. Né? Você tem que estar em outro patamar, né? Sim. E tem mais uma também, né, Maria? Por mais que a gente se esforce, às vezes fazendo alguma coisa, eu sou bom nisso. Aí peraí, eu vou treinar agora, eu vou começar a jogar futebol. Por mais que eu me esforce, provavelmente eu não vou jogar igual o Neymar. Não. Por muito mais que eu esforce. Agora eu vou tentar cantar, porque eu dou uns pitacos também. Mas será que eu vou realmente cantar de acordo? Então, eu vou jogar, eu vou atuar, eu vou cantar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer serviço de mecânica. Eu tenho um amigo que é empresário que ele é assim, queima uma lâmpada e ele mesmo sobe lá e troca. O carro tá lá com barulho, ele mesmo deita lá embaixo do carro e ele faz. Eu falo, amigo, meu amigo, viu? Não vou falar o nome dele aqui, mas, viu? Vai fazer aquilo que você é bom. Ah, mas eu vou levar no mecânico, ele vai me cobrar 200, 300 reais. Não importa, é o trabalho dele, ele vai fazer bem feito. Eu falo da valorização. Valoriza o profissional, faz o dinheiro circular. Nós somos geradores de emprego e renda. Sim. Agora, só quer você fazer tudo sozinho. Você vai pintar a sua casa, você vai fazer a parte elétrica, você vai colocar piso, você vai montar os móveis. Espera lá. Não é desse jeito que funciona. Então, você precisa fazer a economia circular. Agora, dentro do quê? Dentro de uma especialidade. Eu sou especialista nisso? Sim, então eu vou focar nisso. Não é a minha área? Vou chamar alguém que faz melhor do que eu. A gente tem utilizado essa técnica lá na nossa empresa. E assim, você preparar. Eu até falo, né, internamente lá com os colaboradores, eu falei, vai chegar um tempo que eu vou conversar com 2 pessoas aqui. Uma da área jurídica, outra da área administrativa. Aí elas ficam olhando assim para mim. Eu falei, eu estou preparando vocês para isso. Porque chega uma hora que tem dia que eu falo com 4, 3, 5 pessoas, meu dia fica tomado. Por quê? Isso vai te exigindo energia, só que daí vai te tomando tempo para você, de fato, pensar na estratégia do negócio, no crescimento do negócio. Então, agora eu já cheguei no ponto que eu vou falar, agora eu tenho que pular mais um degrau. E isso você só vai fazer esse passo a passo dentro da sua empresa, avançar degrau por degrau, se de fato você tiver o conhecimento certo, as ferramentas certas. E isso sim é responsabilidade de você enquanto dono ou dona da empresa. Agora vamos falar das habilidades necessárias que a gente aí está caminhando para o nosso final, né? Em contrapartida, a gente ressaltou a questão das dificuldades, dos medos, dos bloqueios. Então, o que eu preciso para combater esses medos, esses receios? Que é a questão do desenvolvimento das habilidades e competências, né? Então, dentro das habilidades, a gente pode destacar uma visão mais estratégica do negócio. Então, você, de fato, se colocar numa posição de ver o crescimento do seu negócio, ter muito bem definido qual a missão, qual a visão, quais são os valores que permeiam a sua empresa e levar isso de uma forma de metodologia. Eu acho que a palavra certa. Acho que define bem isso daí. Maria, o que você pode falar em termos dessa visão? Por que ela como você imagina que ela tem que ser melhor aproveitada dentro das empresas? Essa estratégia. Você vê isso? Você sente essa preocupação por dentro das empresas que você atua? Não vejo. Eu vejo muita imediatidade, querem tudo na mesma hora. Não vejo pensamento de mudança, não vejo, como que eu posso dizer, sabe, a comunicação interna dentre eles é muito ineficaz. E você vai falar sobre a mudança da mentalidade do empresário, eles não aceitam, eles são um pouco redutíveis. Então, por isso que eu trabalho na parte de legislação.
Direitos Você e falou deveres. uma coisa muito importante, que é a questão que é o resultado rápido. E das premissas da visão estratégica é exatamente você ter visão a longo prazo. É. Porque nós começamos esse processo há 2 anos. Então, agora que Que eu tá posso vendo o falar resultado. que eu tô começando a saborear, né? Ter o doce de leite, né? Para você ver como, de fato, as mudanças, elas são conta-gotas, é passo de formiguinha a formiguinha, mas você tem que ter essa visão a longo prazo. Mas o problema é que eles não querem dificuldade, eles não querem passar pela dor, que nem o doutor Fabiano falou, e passar por um processo dói. Dói. E assim, e às vezes eu vejo de uma outra maneira também, eu vejo uma alternativa a isso, né? Por exemplo, nós temos um cliente lá, uma empresa que ele foi para São Paulo esses dias e ele comentou comigo uns dias antes que ele ia para São Paulo fechar um contrato grande de prestação de serviço. O que eu falei para ele? Eu falei, meu amigo, antes de você fechar, pega a minuta do contrato, me manda para eu analisar, para eu te orientar, para você ter uma assessoria jurídica. Não. O empresário, eu acho que vai naquela linha que ele já acha que ele já sabe tudo. Eu sei do meu negócio. Você pode saber do seu negócio, mas a cláusula jurídica, quem sabe é o advogado. E é para isso que a gente está aqui. Gestão 360 fala disso. Fala de segurança, fala de melhoria, fala de conhecimento, de mudança de mentalidade. Mudança de Mas, cultura. mas a pessoa precisa, mas o empresário, ele precisa mudar aqui a mentalidade. Aí ele foi, passou uns 5, 6 dias, uma semana, não me recordo agora. Doutor, já fechei o contrato, lá tá tudo certo, já vou começar a trabalhar, já vou pôr para moer, o pessoal vai começar a trabalhar. Falei, pera um pouquinho, cadê o contrato que você pediu para você me mandar para eu analisar, para eu te orientar? E aí, olha que interessante, ele começou a prestar o serviço na empresa. Me parece que 2 colaboradores deu problema, começou a fumar, beber dentro da empresa, virou. Olha, vai vendo. O que a empresa fez onde ele estava prestando serviço? Simplesmente pegou as coisas dele, pegou o container dele, colocou todo mundo para fora e falou: ó, pode ir embora. E fechou o portão. Isso lá em São Paulo. Ele com o pessoal todo registrado, pronto para trabalhar na obra, por causa de 2 indivíduos. Agora eu te pergunto, não vou entrar no mérito aqui se está certo ou está errado o que o colaborador fez. Eu quero entrar na questão do que a empresa fez com ele, de pegar o container dele, romper o contrato dessa forma. Aí quando ele me trouxe o contrato, eu falei, e agora? Não, agora eu quero receber, porque eles não podiam ter feito isso comigo. Eu falei, mas aonde que está essa cláusula no contrato que para romper eles tinham que comunicar, tinha que dar 30 dias para você avisar o pessoal para pagar o aviso da turma. Agora ele está lá com 25, 30, 40 funcionários, ação na Justiça Trabalhista. E vai ficar caro lá na Vai ponta. ficar caro. Quem vai pagar essa conta? Ele. Aí eu te pergunto, então, por que é que ele não faz? E aí, antes, se você volta agora 15 dias atrás, mas eu não imaginava que fosse acontecer tudo isso. Falei, mas por que você não passou o contrato para eu analisar? Porque não tem uma visão estratégica. Não tem a visão estratégica. O que você falou, falta visão de cultura, falta de medir, conhecimento. falta conhecimento, falta buscar aquilo que eu não tenho. Espera um pouquinho. Eu sei fazer o serviço, mas eu não sei executar e elaborar um contrato. Eu não sei se essa documentação está correta, então eu tenho que procurar quem sabe. Sim. Agora, procurar depois que a vaca já foi pro brejo, falei, meu amigo, prepara o bolso e vamos pagar as ações. Vamos tentar fazer um acordo, tentar reduzir ao máximo que a gente puder, mas assim, vai dar problema. Mas falta o quê? De mudança de mentalidade. É uma mudança cultural. Então você mostra para o cidadão, você mostra para o empresário os caminhos. E cabe a ele decidir se quer ou não. E esse algo novo, na verdade eu até brinco, né? Bom que fosse tão novo assim, mas vamos dizer assim, não é tão novo, mas ele é muito novo para gente, e nesse momento, assim, de pequena empresa que está caminhando para média, para grande empresa. Porque a gente também tem que entender que a grande empresa, ela começou pequena. Então, o que é a grande empresa? É a empresa aqui pequena que fez a coisa certa. Então, vamos começar a fazer isso certo. Então, visão estratégica, domínio de liderança, né? Você vai trabalhar com mais gente, então você tem que ser uma pessoa que impacte a vida de outras pessoas, que façam com que essas pessoas comunguem dos seus sonhos, dos seus objetivos. E isso não é pela força, não é pelo medo, tem que ser, de fato, por agregar as pessoas nesse movimento. A gente também tem que ter habilidade de gestão de projetos. O que é gestão de projeto? Você vai dividir
as grandes macrofunções em pequenas. Então, você tem que ser um gerenciador de projetos. Como você vai cobrar, como que você vai monitorar, como você vai estabelecer essa rotina, esse fluxo, até de devolutiva para você. Então, você tem que entender um pouco de projetos, né? Uma comunicação clara, fluida, uma comunicação que chegue para onde tem que chegar, que ela seja muito bem desenhada, muito bem determinada. E também, não menos importante, o conhecimento técnico. E aqui, acho que eu queria tratar um pouquinho com vocês. Vocês podem também emendar e falar das outras habilidades. Quando a gente fala em conhecimento técnico, é lógico, eu sou advogada, então eu entendo da técnica. Mas enquanto eu, dono ou dona de empresa, eu tenho que entender um pouquinho de cada coisa, até para eu poder cobrar, né? Então, não é porque eu não tenho vamos falar, uma especialização em um MBA financeiro, mas eu tenho que ter a noção de que lá, a hora que ele me entregar um relatório, eu tenho que olhar lá para a última linha, o meu lucro, né, o meu faturamento, as minhas despesas. Eu tenho que ter essas noções, de fato, para eu poder dirigir melhor essa empresa e ter essa visão cada vez mais estratégica, né? Então, vou comentar um pouquinho dessas habilidades. Pode ir finalizando, doutor. Ah, é? Pode. Foi aquilo que eu falei já aqui, né? Eu acredito que muitas empresas estão no caminho certo. E eu não vejo como você acertar o caminho se você não andar com quem já andou, com quem sabe fazer, com suporte jurídico, com suporte financeiro, com conhecimento estratégico, com conhecimento na documentação. Porque às vezes a pessoa, vamos falar até pela parte aqui da Barbosa Segurança. Vou falar porque a gente trabalha nessa área aí e a gente às vezes defende várias empresas, né? O que eu percebo? A empresa não tem a documentação necessária. Às vezes até entrega o EPI, ou às vezes até compra o EPI, mas não tem a documentação necessária da forma que a lei exige. E aí ele fala para mim, mas eu sou empresário, eu não tenho esse conhecimento técnico. Tudo bem, então você precisa contratar quem tem o conhecimento para te ajudar. Eu não entendo nada de CIPAT, de segurança do trabalho, de CAT. Você tem que contratar alguém que pode te ajudar nisso. A pessoa certa. A pessoa certa. É. Se você não contrata porque você vê isso como um custo, lá na frente é que você vai ver o custo verdadeiro. Porque começa a disparar ações e mais ações em cima de você, em cima do seu CNPJ. Eu faço uma comparação assim, ó. Já pensou? O médico, ele tem especialização cardiologista do coração. E eu estou com um problema no meu rim. E eu vou entregar o meu rim, que eu preciso fazer uma cirurgia para um médico que é cardiologista. É aí que começam os problemas, né? Você não vai fazer isso, né? Exatamente. E é bem assim que acontece lá fora. Então, eu faço essa comparação para as empresas. Boa, muito bom. E eu vejo assim, né? Então, você precisa estar atento a vários detalhes. Poxa, mas eu sou empresário, só quis montar um negócio, viu? Tudo bem, você precisa montar um negócio, mas nós falamos aqui, acho que foi no primeiro episódio do restaurante da vovó, que quando a vovó fazia uma comida maravilhosa, e ela não sabia que além da comida precisaria ter vários conhecimentos e várias competências, que ainda que não fosse você que fizesse aquilo, você precisaria ter outras pessoas que façam para você. Porque isso compõe, ou seja, na verdade, o que é uma empresa? Ela é um pedacinho de várias coisas. Não existe uma empresa de um negócio só. Então, uma empresa ela é composta por vários pilares. Sim. Agora, se você quer crescer, se você quer lucrar, se você quer alavancar, se você quer realmente deixar um legado, fazer história, mudar o nível de vida, mudar o nível da sua empresa, jogar outro jogo, precisa buscar esse conhecimento. Precisa buscar uma mentoria, precisa buscar um acompanhamento, precisa sentar em outras mesas. Nós não falamos aqui, nós vamos falar ainda de ambiente. Precisa mudar o seu ambiente. O ambiente empresarial é Isso é importante. Eu preciso andar nesse ambiente empresarial. A fala empresarial é uma. Exatamente. Então, a gente precisa entender esse jogo. E eu, por muito tempo, eu não entendia. Por quê? Eu nem queria ser empresário. Eu não sabia que advogar era ser empresário. Então, eu não tinha um sonho em ser empresário. E assim como eu, tem muita gente que não sabia disso. E que não sabe até hoje. Diferenciar, né? Não sabe diferenciar que ter, na verdade, que ter uma empresa é diferente de ser uma empresa.
que eu preciso? Quais pontos eu tenho que observar? Como eu faço para crescer? Como eu faço para lucrar mais? Como eu faço para mudar o jogo? Eu estou trabalhando aqui no altos e baixos, tá? Um mês eu faturo X, outro mês eu faturo Y. Um mês eu faturo X, outro mês eu faturo Y. E você está trabalhando naquela gangorra. Sempre assim, ó. Será que isso está certo? Não, Será que tem como mudar? tem. Mudança de mentalidade. Aí é que tá. Jogar o jogo, né? Então, a Jogar o pergunta jogo eu certo. fiz e você já deu a resposta. Tem como mudar, mas eu preciso jogar um jogo certo. Sim. É outro jogo, é outro game. Agora, o game começa onde? Aqui. É mudança de mentalidade. E a gente pode finalizar com uma grande frase, que eu acho que vai bem definir. Antes de finalizar, não sei se a Maria quer falar alguma coisa, Não. Maria. Vai. Não quero. Já falei Pode. que é mudança de mentalidade. Perfeito, Pode ir pra- então. Pode? Pode. Ah, depois você volta. Eu só vou falar Não, minha pode frase. terminar. Não vou deixar ela passar, né, gente? Olha, eu vou falar que assim, tá mais de 2.000 anos, 3.000 anos isso escrito. A gente fica tentando inventar roda e, na verdade, é só voltar para nossa essência. E tá lá escrito, ó, Provérbios 21:5. Quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Mas quem quiser enriquecer da noite para o dia acabará na miséria. Ó! Fazer isso, né? Que é a questão do longo prazo, né? A gente tem que fazer hoje, e aí vem a própria parábola da semeadura, né? A gente tem que plantar, a gente tem que ir lá arar a terra, jogar sementes, e aquilo ali você vai fomentando aquilo ali para um dia você ter a colheita. Mas a verdade é uma só. A colheita ela é obrigatória. O que a gente plantou, a gente vai colher. Mas o que nós estamos plantando? Né? Então, acho que aqui fica a grande reflexão, né? De que a empresa que nós queremos, no seu futuro aí muito próximo, ela tem que ser muito bem pensada no dia a dia de como ela é exercida, como ela é projetada, como ela é planejada e como isso vai impactar dentro da organização das pessoas que estão ali junto com você. 1, 2, 3 e... Mete marcha. Aí! Gostei.